O rompimento da barragem em Brumadinho não foi um acidente repentino, foi o desfecho de algo que já vinha sendo construído em silêncio. No dia 25 de janeiro de 2019, às 12h28, a terra tremeu. Mas não foi um terremoto. Foi o colapso da barragem da mina Córrego do Feijão, operada pela Vale SA. Em questão de segundos, milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração se transformaram em uma onda densa, pesada, imparável. Uma avalanche de lama avançando como se tivesse vontade própria. E o mais perturbador é que muitos sinais já estavam ali. Antes do colapso, funcionários almoçavam tranquilamente no refeitório da empresa. Alguns conversavam, outros olhavam o celular. Outros sequer imaginavam que estavam sentados em uma área de risco extremo. Não houve sirene, não houve aviso, não houve tempo. A onda atingiu tudo: casas, carros, árvores, instalações administrativas, pessoas. Em poucos minutos, o cenário deixou de ser um ambiente de trabalho e se transformou em um dos maiores desastres ambientais e humanos da história do Brasil. Mas essa é apenas a superfície da história. Porque o que aconteceu em Brumadinho não começou naquele dia. Ele começou muito antes. Muito antes do rompimento, existia uma sensação de controle. Relatórios técnicos, auditorias, documentos que indicavam que a barragem estava estável. Dentro da lógica institucional, tudo parecia dentro do esperado. A mineração, afinal, é uma das bases econômicas do país, e a Vale SA era, e ainda é, uma das maiores empresas do setor no mundo. Mas por trás dessa aparente estabilidade, existiam tensões. Engenheiros já haviam levantado preocupações sobre a estrutura. Estudos indicavam fatores de risco. Existiam dúvidas técnicas sobre o método de construção da barragem, o chamado alteamento a montante, conhecido por ser mais barato e também mais vulnerável. Mesmo assim, a barragem continuava classificada como segura. Relatórios assinados, laudos aprovados, operação mantida. E é aqui que a história começa a ganhar uma camada mais complexa, porque segurança, nesse contexto, não é apenas um estado técnico. Ela é também uma decisão, uma interpretação, uma escolha. Nos anos anteriores ao desastre, o Brasil já havia vivido um episódio semelhante: o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Um evento que deveria ter redefinido completamente os padrões de segurança do setor. Mas, em muitos aspectos, não redefiniu. Em Brumadinho, a barragem já estava desativada, não recebia novos rejeitos. Isso, teoricamente, poderia transmitir uma falsa sensação de estabilidade, como se o risco estivesse diminuindo com o tempo. Mas barragens não deixam de ser perigosas só porque param de operar. Elas continuam acumulando tensões internas, pressões invisíveis e, às vezes, pequenas falhas que crescem lentamente. Dias antes do rompimento, sensores indicaram anomalias, movimentações mínimas, mudanças que, isoladamente, poderiam parecer insignificantes, mas que juntas contavam uma história. Uma história que não foi interrompida a tempo. No momento do colapso, cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados. A lama percorreu quilômetros, destruindo tudo no caminho até atingir o rio Paraopeba. O impacto não foi apenas imediato. Ele se espalhou, contaminou água, atingiu ecossistemas, comprometeu a vida de comunidades inteiras que dependiam daquele rio. Mas o elemento mais devastador foram as pessoas. Centenas de vidas interrompidas em questão de minutos. Famílias que não tiveram sequer a chance de entender o que estava acontecendo. A ausência de um sistema de alerta funcional se tornou um dos pontos mais críticos da investigação. As sirenes, que deveriam avisar sobre o rompimento, simplesmente não tocaram. E isso levanta uma pergunta incômoda:
Se havia risco, por que não houve preparação suficiente para o pior cenário? Investigações posteriores revelaram uma série de decisões que, isoladamente, poderiam parecer técnicas, mas que, juntas, formavam um padrão preocupante. Pressões internas por produtividade, validações questionáveis de estabilidade, conflitos entre avaliações independentes e interesses operacionais. E talvez o mais inquietante, a normalização do risco. Porque com o tempo, aquilo que deveria ser visto como exceção passa a ser tratado como rotina. Pequenas incertezas deixam de ser urgentes, alertas se tornam relatórios, e relatórios se tornam arquivos, até que um dia algo rompe. O ponto de virada dessa história não está apenas no momento do desastre, está na compreensão de que ele poderia ter sido evitado. Documentos indicam que havia conhecimento sobre fragilidades na estrutura. Auditorias internacionais chegaram a apontar inconsistências. Ainda assim, certificações de segurança foram emitidas. E isso nos leva a uma questão mais profunda. O que significa de fato dizer que algo é seguro? É uma garantia absoluta ou apenas uma probabilidade aceitável? Em sistemas complexos, como barragens de rejeitos, a segurança raramente é binária. Ela existe em camadas, em margens, em interpretações. E quando essas interpretações são influenciadas por fatores externos, o risco deixa de ser apenas técnico. Ele se torna sistêmico. Após o rompimento, o mundo voltou seus olhos para Brumadinho. Equipes de resgate trabalharam por meses. A lama endurecia com o tempo, dificultando as buscas. Cada corpo encontrado era mais do que uma vítima identificada. Era uma confirmação do alcance da tragédia. O número oficial ultrapassou 270 mortos. Mas os impactos não podem ser medidos apenas em números. Eles continuam presentes. Na água que mudou de cor, na terra que perdeu fertilidade, na memória de quem sobreviveu, e também nas perguntas que permanecem sem respostas definitivas. Responsabilizações foram iniciadas, processos judiciais, acordos bilionários, mudanças em regulamentações. O método de alteamento a montante passou a ser proibido no Brasil, mas mudanças estruturais levam tempo e confiança, ainda mais. Brumadinho não foi apenas um desastre ambiental, foi um colapso de confiança. Confiança em sistemas, em instituições, em garantias técnicas. E talvez o mais difícil de aceitar é que não se tratava de algo imprevisível, porque sinais existiam, relatórios existiam, discussões existiam, mas em algum ponto eles deixaram de ser prioridade. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre mineração e passa a ser sobre decisões humanas, sobre como avaliamos riscos, sobre o que escolhemos ignorar e sobre o custo dessas escolhas. Hoje, anos depois, a paisagem de Brumadinho ainda carrega marcas. Algumas visíveis, outras nem tanto. Mas talvez a marca mais profunda seja invisível. Ela está na forma como passamos a olhar para estruturas que antes pareciam seguras. Na dúvida que surge quando algo é classificado como controlado. Na percepção de que muitas vezes o perigo não está no desconhecido, mas no que já sabemos e escolhemos não enxergar completamente. Porque histórias como essa não começam no momento em que tudo desmorona. Elas começam muito antes, em decisões pequenas, em relatórios ignorados, em alertas que não ganham urgência, e talvez seja exatamente por isso que elas continuam acontecendo. Não por falta de informação, mas por excesso de confiança. E o mais inquietante é que neste exato momento existem outras estruturas, outros sistemas, outras decisões sendo tomadas em silêncio, algumas seguras, outras aparentemente seguras. E a diferença entre essas duas coisas nem sempre é visível. Brumadinho não é apenas um evento do passado, é um lembrete.
de que nem tudo que parece estável está realmente sob controle e que, às vezes, o que falta não é tecnologia, nem conhecimento, mas a disposição de encarar o risco antes que ele se torne inevitável. Porque algumas histórias não terminam quando acabam, elas continuam ecoando nos lugares, nas pessoas e, principalmente, nas decisões futuras. E talvez seja exatamente por isso que algumas histórias precisam continuar sendo observadas, não como passado, mas como aviso. Porque existem padrões que se repetem, sinais que voltam a aparecer e decisões que continuam sendo tomadas, longe dos olhos da maioria. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que nem tudo é tão simples quanto parece, e que algumas das histórias mais importantes são justamente aquelas que quase ninguém conta por completo. Então talvez faça sentido continuar olhando, continuar questionando, continuar prestando atenção, porque histórias como essa não são únicas, elas estão espalhadas, esperando para serem entendidas. E se você quiser continuar enxergando o que geralmente fica oculto, talvez valha a pena acompanhar de perto, porque nem tudo que importa está visível, mas algumas verdades só aparecem para quem decide continuar observando.